Vamos lá, né? Mais um dia de aula. Sejam bem-vindos mais uma vez à nossa aula de matemática discreta. Nosso assunto de hoje é definições recursivas. Nós estamos quase concluindo o capítulo sobre pensamento recursivo e dentro em breve a gente vai chegar no capítulo de pensamento quantitativo, que é o capítulo que vai encerrar o nosso semestre. Muito provavelmente a gente ainda vai conseguir ver alguma coisa do capítulo de pensamento analítico, beleza? E aí eu deixo para vocês a dica. Quem tiver acesso ao livro-texto, mesmo que a gente consiga chegar ao início do capítulo de pensamento analítico, tente dar uma olhada no restante do capítulo e principalmente ver o capítulo seguinte, que é o último capítulo do livro, que é o capítulo onde ele mostra várias aplicações da matemática discreta em diversos campos. Certo? É um capítulo bem interessante. Eu já pensei, inclusive, começar a disciplina por ele, né, mostrando o que é que a gente pode fazer com as ferramentas da matemática discreta, e aí depois a gente partir para o capítulo 1. Né? Mas vale a pena você dar uma olhadinha no último capítulo do livro-texto, que é bem interessante mesmo. Bom, definições recursivas, que é o nosso assunto de hoje, é um dos assuntos mais fáceis dessa disciplina. Né? Vocês devem ter observado que a questão das definições recursivas, elas são bastante intuitivas. Uma vez que você compreendeu bem a questão da recursividade, como é que ela funciona, né? Principalmente lembrando que todo processo recursivo ele deve ter um caso base, pelo menos um caso base, porque senão o processo entra no loop infinito, e deve ter também, né, para caracterizar a recursividade, o chamado caso recursivo. Lembrando que toda vez que a gente fala de recursividade, de caso recursivo e tal, né, nós devemos lembrar que a essência da recursividade é você, primeiro, saber que existe uma forma bastante simples de um determinado objeto, né? Aquela forma básica, né? Que vai estar representada pelo caso base, e as formas mais complexas. E que cada forma mais complexa, ela é construída em termos de uma forma menos complexa, ou seja, a forma anterior, certo? Entendido? Então, basicamente, essa é a essência da recursividade. E essa essência da recursividade, ela vale não somente para esse nosso objeto de estudo, né, mas também dentro de outros âmbitos, como, por exemplo, da programação. Então, como eu já falei para vocês várias vezes, diversas linguagens, eu acho que praticamente toda linguagem de programação implementa algum tipo de recursividade, e tem linguagens, como a linguagem Prolog, por exemplo, ela é essencialmente recursiva, né? Beleza? Bom, vamos aos comentários da nossa questão, né? Para a gente poder avançar um pouquinho aqui na nosso dia, né? Bom, a primeira questão dizia o seguinte: quanto às partes de uma definição recursiva, é correto afirmar, exceto. O caso recursivo define um objeto mais simples a partir de um mais complexo. Aqui a maioria acertou, né? Perfeito, parabéns para os 7 que assinalaram. Então, o caso recursivo, né? Dizer que o caso recursivo define um objeto mais simples é totalmente absurdo, né? Então, quem vai definir o objeto mais simples, sempre será ou caso base ou casos base, né? É importante lembrar que não é obrigatório uma definição recursiva ou qualquer objeto que é definido recursivamente ter apenas um caso base. Ele pode ter mais de um, assim como ele pode ter mais de um caso recursivo, certo? Então, cada caso é um caso. Bom, vamos lá. Funções definidas recursivamente são bem definidas. Ou seja, para todo inteiro positivo, o valor da função neste inteiro é determinado de forma não ambígua. Verdadeiro, né? E aí a gente aproveita para lembrar um conceito muito importante, que é o conceito de função bem definida. Uma função bem definida é aquela, isso a gente viu na etapa que a gente estudou as funções, né? No capítulo de pensamento relacional, ela é uma função em que todos os elementos do seu domínio enviam algum elemento para o contradomínio da função, certo? Ou seja, todos os elementos do domínio estão associados a algum elemento do contradomínio. Isso seria uma definição mais, digamos assim, informal, do que vem a ser uma definição, aliás, uma função
bem definida, certo? Toda função é uma função bem definida? Não. Você vai observar que existem casos em que um elemento do domínio ele não está associado a nenhum elemento do contradomínio, certo? Isso daí é perfeitamente possível, ok? Então, por que uma função recursiva ela é uma função bem definida? Ora, como vocês já viram, e isso já está ficando bem repetitivo nessa nossa aula, toda função, toda recursividade tem seu caso base, né? E depois o caso recursivo, que cria objetos em termos de objetos mais simples. Então, não tem como você não ter uma função bem definida nesse caso. Então, sempre, para qualquer n que você passar para a sua função recursiva, né, da sua função definida recursivamente, ela vai retornar algum valor no contradomínio dessa função, certo? Então, essa é uma característica interessante, ok? Entendido? Bom, 2 pessoas aqui se enganaram, tal, né? Mas vamos lá. Para escrever definições recursivas, é fundamental ver o objeto desejado como sendo construído por camadas. 100% acertou, parabéns a todos, né? Então, a analogia principal para a gente compreender a recursividade é aquela analogia da cebola, né? Então, quem já descascou uma cebola já deve ter observado que ela é composta de camadas, né? Então, você chega no núcleo da cebola, seria o caso base da cebola, certo? Então, beleza, maravilha. Faz parte da definição recursiva de um palíndromo exceto. Lembrando que um palíndromo é uma string, né? uma concatenação de caracteres, que tanto você pode ler da direita para a esquerda, como da esquerda para a direita, ou seja, né, em sentido inverso, você vai ter a mesma string, a mesma cadeia. Né? Então, cadeia vazia é um palíndromo, né? Isso é um dos nossos casos base, então, um palíndromo é a cadeia vazia, que é representada pela letra grega lambda, né? Se x e y são palíndromos, então x, y também é um palíndromo, isso daqui está até na definição, certo? Qualquer símbolo A isolado, né, um símbolo que é único, ele será um palíndromo. Então, essas 3, né, realmente fazem parte da definição do que é um palíndromo. Bom, a alternativa correta, que é a segunda, você pode observar que, de cara, quando você lê essa string aqui, né, x, y, de cara você já não vê um palíndromo aí, né? E outra, ela já entra em choque com essa outra alternativa, que é a alternativa que faz parte da definição recursiva de palíndromo, né? Então, por eliminação, você poderia marcar ela de cara. Mas alguém aqui se confundiu e marcou a incorreta. A utilização de definições recursivas não é recomendada nas provas por indução estrutural. Falso. As definições recursivas, quando você vai trabalhar com provas por indução estrutural, elas são extremamente recomendáveis, certo? Então, a prova por indução estrutural é um tipo de prova que a gente vai ver na próxima aula. Na próxima aula a gente vai trabalhar com indução matemática, e aí nós vamos ver a indução fraca e a chamada indução forte. A indução forte é um tipo de indução bastante interessante, e temos também a indução estrutural, né? Ou indução na estrutura, indução estrutural, certo? Todas elas partem do mesmo princípio, que é o princípio da boa ordenação. Isso são assuntos que a gente vai ver no nosso próximo encontro na semana que vem. Bom, a função fatorial, f de n igual a n fatorial, pode ser recursivamente definida assim. Caso base, f0 igual a 1. Caso recursivo, f de n igual a n vezes f de n menos 1. Né? 1 de b é o caso base e r é o caso recursivo. Beleza, até aí tudo bem, né? Sabendo disso, não é correto, veja bem, não é correto afirmar que o caso base é quando n é igual a 0. Não, quem assinalou isso daí se confundiu, né? O caso base está bem claro ali, o n igual a 0 é o caso base da função fatorial. No caso recursivo, n se refere ao caso anterior, n se refere ao caso anterior e f de n menos 1 ao caso atual. Totalmente errado, totalmente o contrário, né? O n é o caso atual e o n menos 1 é o caso anterior. Não esqueçam disso jamais. Toda vez que você encontrar numa definição recursiva essa ideia, essa história de n menos 1, eu estou me referindo ao caso anterior. E o n, né, sempre é o caso atual. Né? Você observa aí na própria definição da função, né, você tem f de n.
Então, aquele N é o N atual. Ah, professor, e o que seria o N mais 1? Seria um caso posterior ao caso atual, certo? Vejam que as ideias são extremamente simples e, ao mesmo tempo, bastante elegantes, né? São coisas que a gente percebe a beleza dessas definições nessas coisas simples, né? Que não é porque é simples que não é bacana, beleza? F de N menos 1 é o caso anterior a N, né? Esse daqui não deveria ser assinalado, porque realmente o N menos 1 já foi falado, né? Para calcular o fatorial de 5, nós temos f de 5 igual a 5 vezes f de 4. Perfeito, né? Está totalmente correto, mas não deveria ter sido assinalado, porque, vejam bem, o F4, né, é justamente a chamada recursiva. E aí, quando você entra no F4, aí você vai chamar o quê? O F3, depois o F3 vai chamar o F2, o F2 vai chamar o F1, que por sua vez vai chamar o F0, que é o caso base, e aí o processo se desenrola. Seja o conjunto S um subconjunto de inteiros definido recursivamente da seguinte maneira. Veja bem, aqui eu estou apresentando uma definição de um conjunto, né, que é formado por um subconjunto de inteiros. Então, vejam bem, nós podemos utilizar definições recursivas para definir os mais diversos tipos de objetos, inclusive conjuntos, né? No exercício que a gente vai trabalhar no segundo tempo, uma das questões ela define recursivamente um grafo. Então, aí você vê que as definições recursivas elas têm uma aplicabilidade muito ampla, né? Eu posso utilizar definição recursiva para construir recursivamente, né? Definir recursivamente diversos tipos de objetos. Inclusive, quando a gente trabalhou a questão do alfabeto da lógica proposicional lá na disciplina de lógica matemática no semestre anterior, a forma como eu apresentei a definição de alfabeto da lógica proposicional e, por conseguinte, o alfabeto da lógica de predicados foi utilizando recursividade. É tanto que a gente até utilizou, né, em alguns momentos, para verificar se uma FBF ela era ou não uma fórmula bem formada, a gente utilizava indução estrutural, mesmo sem a gente ter sido apresentado ao processo de indução estrutural. Vocês viram uma indução estrutural de uma maneira, digamos assim, informal, né? Bom, vamos aqui à nossa questão. O caso base diz que 2 pertence a S, o caso recursivo diz se X pertence a S e Y pertence a S, então X mais Y pertence a S. Então, vejam bem, olha como é interessante essa história das definições recursivas. Na parte recursiva, eu estou dizendo se X pertence a S e Y pertence a S. Então, já estou afirmando, isso daí vocês estão lembrados de que uma condicional ela está intimamente associada à ideia de hipótese e conclusão, né? De argumento, que a gente já viu isso no semestre passado. Então, estou assumindo que é verdade que se X pertence a S, Y pertence a S. Então, são dois elementos que vão pertencer ao conjunto S. Se esses dois elementos pertencem ao conjunto S, então a soma desses dois elementos também pertencerá ao conjunto S. Então, e o que vem depois do então é a conclusão, é o consequente de uma condicional. E aí todo mundo aqui está careca de saber que se eu tenho uma condicional, a conclusão, né, o consequente da condicional jamais poderá ser falso se o antecedente for verdadeiro, porque eu tenho uma condicional falsa. Mas vamos voltar aqui para a questão. Com a opção abaixo é um conjunto formado a partir da definição recursiva de S. Então, nós poderíamos, por eliminação, já descartar a primeira alternativa. Por que a gente poderia descartar a primeira alternativa? Porque o primeiro elemento de S é o número 3. Né? E o número 3 não é o caso base é o número 2. Beleza? Então, aí você observa que restaria para nós essas três, né, alternativas. Tá? Vamos continuar com o processo de por eliminação. No caso recursivo, ele diz o seguinte: se X pertence a S e Y pertence a S, então X mais Y vai pertencer a S. Ora, se eu começo apenas com o número 2, né, então eu poderia somar, o número 2 seria o X, né, e o número 2 poderia ser o Y também. Então eu iria somar 2 com 2 mais 2 seria igual a 4. Então, nesse caso, né, eu já eliminaria também essas duas alternativas, né? Porque nenhuma delas, o segundo elemento
é o número 4, certo? Me restaria apenas o terceiro elemento, né? Essa seria uma estratégia interessante para a gente resolver esse tipo de questão? É super válido. E aí também é interessante você observar o processo que você faz para chegar até a resposta. Como eu vivo dizendo, já disse várias vezes aqui ao longo das nossas aulas de matemática discreta, que um dos principais objetivos da nossa disciplina de matemática discreta é que vocês compreendam como é que vocês chegam a determinados resultados. Não é o resultado em si, o mais importante não é o destino, mas sim o caminho, né? O que você percorre para chegar até o determinado destino. E quando a gente chegar na próxima unidade de conhecimento, que é o pensamento quantitativo, esse tipo de pensamento vai ficar muito mais evidente, porque o que eu vou levar em consideração na hora de analisar a tarefa, né, a lista de tarefas que vocês irão produzir nessa etapa, é justamente como é que vocês chegaram a determinado resultado. O resultado em si não é muito importante não vai ser muito importante para mim. É importante? Mas não tanto como o caminho que você percorreu até chegar lá. Então, voltemos para cá. Então, fica claro que o conjunto S, né, é o conjunto de quê? O conjunto dos números inteiros pares, né? Nesse caso, inteiros pares que começa com 2, certo? Entendido? Ou poderia ser chamado de naturais pares, uma vez que alguns matemáticos não consideram o número 0 um número natural. Mas essa é uma briga que não cabe aqui na nossa discussão, certo? É bem interessante essa briga. O 0 é ou não é natural? O 0 foi excluído dos números naturais. Eu, particularmente, quando era estudante, né, no ensino fundamental, que na minha época era primeiro grau, isso há 10 mil anos atrás, o 0 pertencia aos naturais. Muito tempo depois é que eu vi alguns livros que diziam que não, o 0 não é natural, o 0 é inteiro, né, mas ele não pertence aos naturais. Mas isso é uma discussão que não cabe aqui para nós. Gente, vamos aqui a mais uma questão. Em definições recursivas, opcionalmente, podemos ter apenas um caso base. Perfeito, eu posso ter somente um caso base, não tem problema, eu posso ter mais de um caso base, certo? Não é obrigatório você ter um único caso base. Bom, uma definição recursiva para um conjunto X de todas as cadeias binárias com um número par de zeros pode ser definida a partir de que casos base e casos recursivos, assinado em mais de uma alternativa. Então, aqui você tinha que assinalar mais de uma alternativa, porque várias delas eram as corretas, certo? E aí, como sempre eu faço nesse tipo de questão, quando eu vou analisar as respostas de vocês, eu vou ver o que é que você conseguiu acertar e aproveitar o que você conseguiu fazer nessa questão. Então, B1, cadeia vazia, pertence, né? A cadeia vazia pertence ao conjunto X, certo? Isso, quando a gente fala de cadeias, né, sejam elas cadeias binárias ou cadeias de letras ou cadeias alfanuméricas, é sempre bom a gente lembrar que a cadeia vazia ela vai pertencer a todos. Porque vocês têm que lembrar o seguinte, uma cadeia é um conjunto. E qual é o subconjunto que pertence a todo o conjunto? É o conjunto vazio. Então, a cadeia vazia é esse daí. Boa, José Vitor. Bacana. Metade vai ganhar metade da questão, né? 0,5. Bom, 0 pertence a x, não é correto. 1 pertence a x. Veja bem, o 1 é o caso base, é o segundo caso base dessa nossa definição recursiva. Eu tirei essa questão de um dos vídeos, acho que foi a gravação da aula do semestre passado, certo? Eu trabalhei isso aqui lá. Então, 1 pertence a x, né? Seria o segundo caso base, certo? Nesse caso aqui, a gente tem dois casos recursivos. É interessante demais essa questão por ela ter dois casos recursivos. Quando vocês estiverem estudando Prolog, lá na disciplina de inteligência artificial, vocês vão observar que é possível você implementar um programa em Prolog com mais de um caso recursivo, com 2, 3 casos recursivos, certo? A recursividade é muito empregada em Prolog, né? Por quê? Porque o Prolog não tem estrutura de repetição, não tem while, do, não tem for, né? Então você usa a recursividade para implementar as estruturas de repetição no Prolog, certo? Então, R1, se x pertence ao conjunto X, então 0x, 0 pertence a X. Então, você observa nessa definição recursiva 1 que eu garanto, através dela, que nós tenhamos quantidades
pares de número zero, certo? O zero aí é uma quantidade par. Aí, veja bem, por que a B2 ela é incorreta? Porque se ela fosse correta, né, ela poderia permitir quantidades ímpares de zero. Então, vejam bem, ó, a B2 é 1, pertence a X. Veja que aí eu tenho cadeias binárias, né? Uma cadeia binária só é 0 e 1. E eu quero garantir que a minha cadeia binária tenha números pares de zero. Então, no caso aí, o zero tem que vir em pares mesmo, em 2 zero. O 1 pode vir sozinho, certo? Eu não tenho nenhuma restrição com relação a 1. E o R2 diz o seguinte, ou seja, o caso recursivo 2 diz, se x e y pertencem a x, ou seja, se o x e o y são cadeias binárias e elas pertencem ao x, então x e y vai pertencer a x, ou seja, uma concatenação do x e do y vai pertencer ao conjunto x, que é o conjunto, né, de todas as cadeias binárias com um número par de zeros, certo? Então, o que garante o número par de zeros é justamente o meu caso recursivo 1, como vocês podem observar, beleza? E o que, além disso, também garante que eu não vou ter números ímpares de zero é o fato de que o segundo caso base, ele trabalha apenas com 1, certo? Então, é um cadeia binário, posso ter 1. O número de uns pode ser ímpar, pode ser par, tanto faz. A minha restrição aqui é com relação ao número de zeros, que tem que ser pares. Bom, gente, vou aqui parar a apresentação, certo? Espero que vocês tenham compreendido. Opa, ainda tinha uma questão. Foi mal. Espera aí. Eu achei que já tinha concluído aqui. Ainda tinha uma última questão. Então, uma definição recursiva deve ter pelo menos um caso base e no máximo um caso recursivo. Essa é muito parecida com aquela questão anterior, né? Mas ela é falsa porque ela estabelece aí um teto de caso recursivo e a gente acabou de ver na questão anterior, né, que nós podemos ter 2 casos recursivos. Não existe um limite para casos recursivos e nem um limite, assim, um limite para casos base. Certo? Eu tenho que ter pelo menos um caso base, né? Eu tenho que ter pelo menos um caso recursivo. Isso daí é algo do qual vocês não devem esquecer jamais, correto? Então, quando você pega a literatura matemática, né? Vou encerrar logo isso aqui. Quando você pega a literatura matemática, você encontra expressões do tipo pelo menos 1, ou pelo menos 2, ou pelo menos alguma coisa. Então, você ali naquele texto, o autor está estabelecendo um piso. Quando o texto fala em no máximo isso, no máximo aquilo, eu estou estabelecendo um teto. Então, daquele teto não passa, daquele piso também não passa. Então, são expressões da literatura matemática que precisam ser observadas com bastante atenção quando você está estudando, principalmente, teoremas, definições, etc. e tal. Beleza? Gente, então, vamos agora para aquele nosso glorioso intervalo de 10 minutos, certo? Já são 10h48, virando para 49, a gente volta. Vamos voltar às 11 horas, certo? Aqui. Guilherme, o que é isso? O que é bug bounty? Me refresca, me explica aí o que é isso aí. Bom, eu vou parar aqui a gravação, que aí a gente continua a conversa, certo? Bom, galera, então vamos interromper aqui a gravação. Quem não registrou a frequência ainda, registre no segundo tempo, quando eu começar a gravar a aula novamente. Beleza? Então, dou-lhe 1, dou-lhe 2, dou-lhe 3, interrompendo a gravação.